Bom, nas últimas aulas, na última aula que a gente teve ao vivo, eu falei para vocês da força normal, tá? Que a força normal era a força de contato entre dois corpos, que ela não tem relação com o peso, tá? A gente normalmente vê ela oposta ao peso, com o mesmo valor, mas não é uma obrigatoriedade. E eu falei para vocês que o normal não tinha uma fórmula. E não tem. A gente tinha que analisar caso a caso. E é o que a gente vai fazer hoje, tá? Então a gente vai analisar os casos em que a normal pode aparecer, tirando aqueles casos simples que eu já tratei na outra aula, tá bom? O primeiro caso que eu vou tratar aqui com vocês é o caso dos movimentos verticais. Deixa eu pegar a caneta aqui. Então, movimentos verticais, tá bom? Nesses movimentos verticais, eu vou tratar de movimentos com aceleração. Porque se o objeto tiver movimento retilíneo uniforme, a gente pode tratar igual a gente fez antes. Força instante igual a zero, forças para cima igual a forças para baixo. Aqui, então, nesses movimentos verticais, eu vou colocar os movimentos acelerados. E aí o caso mais comum que vai aparecer para vocês são os casos de elevadores, tá? Elevadores. Os elevadores, vocês já viram um elevador na vida, né? Ele só sobe e desce. Tem alguns elevadores muito chiques que andam na diagonal, tudo, mas normalmente o elevador só tem um movimento vertical mesmo, tá? Então o que que acontece? A gente vai ter que aplicar nos elevadores a segunda lei de Newton. Ela é o nosso guia no estudo da dinâmica dos corpos. Então a gente aplica a segunda lei de Newton, tá bom? E como que a gente faz essa aplicação? Na parte de elevadores eu já vou mostrar para vocês já no exercício. O que é importante vocês entenderem é quando você está em pé em algum lugar, você sente seu peso, certo? Você está em pé, você consegue perceber, sentado, deitado, você consegue sentir que você tem um determinado peso, uma força-peso. Mas na verdade, o que você percebe não é a força-peso. O que você percebe é a força normal, ou seja, é a força que o chão precisa fazer para te segurar. E aí, como esse contato existe entre seu pé, suas costas, sua bunda quando você está sentado, é essa força que você tem a sensação de peso. Se você tem uma alteração na força normal, você tem uma alteração no seu sentido, na sua sensação de peso. Isso fica claro quando o elevador está arrancando, por exemplo, quando o elevador está parado, ele começa a subir, você sente você dá aquela baixadinha, assim, sabe? Que dá aquela dobradinha no joelho, porque naquele momento você tem uma normal um pouco maior. E aí você tem uma sensação que está um pouquinho mais pesado. Só que o elevador é construído para que isso aconteça num intervalo pequeno de tempo. Tá? Quando um carro acelera, por exemplo, muito rápido, você está sentado no banco, você se sente grudado no banco e aumenta a normal. Então, você sente uma aceleração. Então, aqui, a normal é a nossa sensação de peso. E aí vocês precisam lembrar aqui, massa não é alterada quando o objeto muda de posição, e o peso só é alterado se você alterar o valor da massa ou se você mudar o campo gravitacional. Tá? Já vou pegar um exercício da apostila para vocês darem uma olhada. Deixa eu só achar ele aqui na minha listinha de exercícios. Eu acho que é esse aqui. Deixa eu só puxar ele um pouco mais para baixo, diminuir um pouquinho a tela. Na página 21 da apostila de vocês, tá? É que ficou em cima do negócio aqui, peraí. Peraí. Baixa, 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 baixa. Aí. Então, na página 21, o exercício 3. No exercício ele fala assim: para oferecer maior conforto aos passageiros, os elevadores são fabricados para desenvolver uma velocidade constante durante a maior parte do trajeto. Se uma pessoa de 80 kg estiver no elevador, qual será a intensidade da força normal em cada um dos casos? Aí esse A, B, C, D, E e F são casos em que você vai ter que resolver uma dessas, todas essas na verdade, e achar uma resposta. Então, esse é um exercício longo. Primeira coisa, eu vou calcular a força-peso já. Deixa eu apagar tudo que eu já fiz aqui. Deixa eu primeiro puxar para o lado para ter espaço para fazer isso. Aqui, deixa eu aumentar esse exercício para cima.
Cadê? Aqui. Então, ó. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular a força-peso, tá? Porque a força-peso não vai mudar. Então, vamos lá. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Ele não fala a gravidade aqui no enunciado, mas a gente vai considerar que é 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aproximação que a gente usa para a aceleração gravitacional da Terra. A massa da pessoa é 80, a gravidade é 10, então o peso vale 800 newtons. Esse aqui não vai ser alterado. Esse é o valor da força-peso. Agora, vamos ver o que acontece quando o elevador está parado. Então, por elevador parado, deixa eu ver se eu não vou escrever em cima ali, não vai aparecer. Ah, tá bom aqui, tá bom. Temos aqui o elevador. Tá? Tá aqui a cordinha do elevador. E temos uma pessoa dentro desse elevador. Então vou fazer o seguinte, em vez de colocar só a pessoa, vou colocar uma balança dentro do elevador, porque a balança também mede a normal, ela não mede seu peso, tá? Tanto que quando você pula na balança, você fica pulando a balança, ela fica alterando o valor do peso. Então, deixa eu colocar a balança. Se ela medisse a força-peso, ela não teria que alterar o valor do ponteiro ou do marcador digital. Ela muda porque ela está medindo a normal. E a gente vai comparar o que vai acontecer em cada um dos casos. Bom, se a pessoa está parada na A, eu sei que a força resultante é 0. São os casos que a gente já viu. Que forças agem nessa pessoa? Bom, peso. E a balança faz uma força segurando ela, que é a força normal. Se a pessoa está parada, eu sei que a força normal que está para cima é igual à força-peso. A normal não tem fórmula, mas o peso eu já sei o valor. Então, para esse primeiro caso, a normal vai marcar 800 newtons. 800 newtons é o peso equivalente a 80 kg, né? Então, a pessoa que está dentro do elevador, a balança vai marcar 80 kg. E você vai se sentir normal, como se estivesse parado na superfície da Terra, então você não vai perceber diferença nenhuma. Então, nesse caso, a balança marca 80 kg. Então, sua sensação de peso é o seu peso real. Eu vou deixar esse A travado aqui e vou fazer as outras alternativas embaixo e se eu precisar eu vou apagando. Tá? Então, isso aqui eu vou colocar aqui entre parênteses, esse aqui é o valor real. Na alternativa B, ele fala assim, se o elevador estiver subindo acelerado com uma aceleração constante de, eu cortei ali, não sei porquê, 2 metros por segundo ao quadrado, tá? O valor é o mesmo em todas as alternativas. Então, elevadorzinho, tá? Elevadorzinho. Pessoa dentro do elevador, deixa eu terminar aqui as cordinhas do elevador. Pessoa dentro do elevador, balancinha, tá? E as forças que agem na pessoa, peso e normal para cima. Não tem mais nenhuma outra força agindo na pessoa. Só que esse elevador está acelerado. Então ele está ganhando velocidade para cima, porque ele está subindo acelerado. Então existe uma aceleração no sistema. E aí a gente sabe pela segunda lei de Newton que força resultante é igual massa vezes aceleração. Quem é que está acelerando o sistema? Quem que está no sentido da aceleração? Ou seja, qual das duas forças está ganhando nesse cabo de guerra? A normal. Então quer dizer que ela está te levando para cima. É a balança que te leva para cima quando o elevador está subindo, né? Porque o elevador empurra a balança empurra você. Então, as forças no sentido da aceleração a gente considera que são positivas. Já as forças contrárias à aceleração são negativas.
que é igual a massa vezes aceleração. Deixa eu só tirar minha câmera dali e colocar em outro lugar para não ficar atrapalhando. Pera aí. Aqui, vamos para cá. Lá para cima? Para cá. Lá para cima para não atrapalhar vocês. Aí. Bom, a normal eu não sei o valor dela, vou ter que calcular para esse segundo caso. Só que o peso eu sei que vale 800. A massa vale 80 e a aceleração vale 2. Se você resolver isso aqui, você descobre que a normal vai ser 160 mais 800, né? Que é o 160 do lado direito, né? Mais 800. O jovem, depois você coloca aí, tá, o Davi? Depois você põe a presença, ainda não. Então, essa normal vai dar 960 newtons. Ou seja, nesse caso do elevador subindo, o que você vai perceber não vai ser uma normal equivalente ao seu peso. Vai ser uma normal maior que seu peso. A balança, se ela estivesse marcando algum valor, ela marcaria um valor. Balança marcará um valor de 96 quilogramas. Porque é 96 quilogramas a massa que tem um peso de 960. Então você vai perceber que você está um pouco mais pesado. Nesse momento de subida, você vai estar um pouco mais pesado. É um valor maior que o real. Professor, Oi. qual que é a fórmula que o senhor usou ali? Que eu não entendi muito bem. Ó, eu usei a força resultante, a segunda lei de Newton, né? Força resultante igual massa vezes aceleração. Só que a força resultante vai determinar para onde está a aceleração. Então, se a aceleração está para cima, significa que a combinação de normal e peso tem que estar para cima. Para você somar duas forças e dar o resultado para cima, nesse caso, significa que a força para cima é maior que a força para baixo. Então, a gente considera que para onde a aceleração está é positiva. Então, qual força está no mesmo sentido e direção? A normal. Ela é positiva. Qual força é contrária à aceleração? O peso. E aí ela é negativa. Então, eu só peguei a segunda lei de Newton e apliquei essa ideia da força resultante. Como que chegou no 96? Ah, O peso. o peso, a massa se diz, né? Do lado esquerdo ali. É. Porque, ó, peso. Vou fazer aqui, vamos ver se não vai cortar. Vou fazer até de outra cor. Peso é igual massa vezes gravidade. Eu falei que a balança marcou 960, né? Vamos colocar no peso 960 e ver qual que é a massa equivalente a 960. Aí você simplifica aqui. E aí você descobre que a massa, que tem um peso de 960, é de 96 quilogramas. Tá? A sua massa não mudou. Tá? O que a balança vai estar marcando, como ela marca em quilogramas, ela vai marcar 96 quilogramas. Então a balança é um aparelho que depende do jeito que você instala ela e aonde você instala, ela não vai funcionar direito. Tá? Claro que ninguém vai instalar uma balança dentro do elevador. Mas se algum de vocês mora em prédio e tem uma balancinha daquela digital, você pode fazer isso. Entra no elevador, põe a balança, com o elevador parado, sobe e aperta para subir o elevador. Na hora que o elevador fechar a porta e começar a subir, você vê que ele vai dar uma marca, vai subir o valor de, sei lá, 70 kg para 75, 72, aí depende da aceleração do elevador, tá? Então é assim que eu achei aquele 96. Beleza? Beleza. Tá. Então agora, esse é o caso B. Eu vou apagar o caso B aqui e vamos fazer o caso C. Lembrando que não precisa copiar tudo agora, gente, que a aula é gravada. Então depois vocês olhem a gravação. Eu vou tirar essa informação daqui também para não ficar muito apertada a minha resolução. No caso B, cadê B? Ele fala que o elevador desce acelerado. Então ele está indo para baixo ganhando velocidade, ou seja, a aceleração está para baixo. Eu falei, coloquei B de novo, mas é C, né? C. Então temos aqui o elevador. De novo, cordinha, segura o elevador. Balancinha. E pessoa. Tá?
As forças que agem na pessoa no elevador são sempre as mesmas, tá? Peso e normal. Para esse caso, né? Peso e normal. Só que ele está descendo acelerado, então a aceleração está para baixo. Se a aceleração está para baixo, o que tiver para baixo é positivo. Então, a aceleração determina o sinal, o peso é positivo e agora a normal é negativa. Tá? Então, mudou o problema. Temos que força é resultante. Então, no caso, o elevador está descendo, então. Nesse caso ele está descendo. Mas perceba que em nenhum momento eu coloquei a velocidade. Eu estou preocupado com a aceleração. Então, por exemplo, no caso B, ele subia acelerado. Então a aceleração estava para cima. No caso C, ele desce acelerado. A aceleração está para baixo. Então o que me interessa é a aceleração. Vocês vão entender que a velocidade não influencia quando a gente olhar o caso B e o E. Desculpa, só o B não. O caso D só, tá? O importante é a aceleração. Bom, que força é positiva? Peso. Que força é negativa? Normal. Que é igual a massa vezes a aceleração. O peso eu sei que vale 800. A normal eu não sei o valor da normal. Que é igual a massa, que é 80, e a aceleração, que é 2. Então vai ficar 800 menos a normal, que é igual a 160. E 160 vai para o outro lado, subtraindo, né? E a normal vem para o lado de cá, positiva. Então, a normal, nesse caso, vai ser 800 menos 160, que é 640 newtons. Então, para esta situação, a gente tem uma normal menor do que o peso. Você vai se sentir mais leve. Quando o elevador está lá no andar... Oi. O peso ali, no caso, é 800? O peso é 800. Porque a Como eu vou saber que o peso é 800 no exercício, por exemplo? Ele falou ali que a massa vale 80, né? A gravidade... Tá? Não, disfarce. Eu não tinha lido a questão ali do lado. Beleza? Você tava olhando, não, beleza. Então, ó. Se a normal é menor que o peso, a balança marcará um valor menor. E aí, igual eu fiz no caso anterior, eu sei que a massa que ela vai medir vai ser de 64 quilogramas. Porque uma massa de 64 quilogramas tem um peso de 640 newtons. Tá? De novo, sua massa não mudou. O que mudou foi a marcação da balança. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que está sendo medido e o que é real ali no sistema. Tá bom? Beleza? Posso passar para a alternativa D? Bom, alternativa D. Professor, peraí, Oi. o peso também não mudou? O peso não muda porque o peso depende da massa e da gravidade. A massa não mudou, a gravidade não mudou. Tá? Então, alternativa D agora. Eu vou aproveitar o desenho para ficar mais fácil. Então, eu vou aproveitar esse aqui. Vou tirar esse negócio daqui. Aqui. Normal e peso estão ali normal. Normal não, né? Estão daquele jeito deles. Para não confundir. E aí ele fala assim na alternativa D. Descer freando. O elevador está descendo. Mas se ele está freando, para onde está a força resultante? Para onde que está a aceleração? Para cima. Porque ele desce sendo freado pelo motor, pelo cabo, por freios, para que ele não ganhe velocidade para baixo. Então, por mais que ele esteja descendo, a aceleração está para cima. E é a aceleração que vai determinar, não é para onde o elevador vai. É aonde está a aceleração. A segunda lei de Newton trata da força e da aceleração. Tá? Se a aceleração está para cima, tudo que estiver para cima é positivo, inclusive a normal, e o peso que está para baixo é negativo. As pessoas um pouco mais atentas já perceberam que esse caso é exatamente igual ao caso B, né? Que era subir acelerado. É o mesmo problema. Então a gente espera que a balança marque a mesma coisa. Vamos ver. A normal é positiva. O peso é negativo, que é igual a massa vezes aceleração.
A normal, eu não sei, eu quero descobrir. O peso, 800. A massa, 80. E a aceleração vale 2. Então, como a gente já esperava, vai dar 960 kg, igual a alternativa B. Então, a balança vai marcar um valor maior também, né? Balança marcará um valor maior, que seria o equivalente a uma massa de 96 kg. Não é porque a balança está marcando que é o valor real da massa, é só o que ela está medindo, tá? A gente tem esse problema na medida. Então, quando você vai fazer um experimento, claro que ninguém vai fazer um experimento dentro do elevador, mas quando você vai fazer um experimento, equipamentos têm que ser calibrados para a situação que você está usando, tá? Aquela balança de feira, a mais simples, tá? Que tem uma barra assim, que tem um peso de um lado, normalmente é um peso de 1 kg, e do outro lado tem um cestinho para você colocar as coisas. Aquilo eles têm que calibrar. Se o cara quiser, ele pode mexer nessa balança ali e deixar ela mentirosa. Tipo, ela vai equilibrar com menos de 1 kg. Então, como fala? Deixar todos os equipamentos... Manipular. Oi? Manipular. Ele vai, tipo, manipular a balança. Ele vai manipular a balança. E aí você não tem um controle. O que o Inmetro faz, na teoria, é isso. Os equipamentos que passam pelo Inmetro são equipamentos que conseguem medir a massa, por exemplo, se for uma balança, de um jeito que ele não erre muito. Todo equipamento erra na medida. Tá? Então, você, por exemplo, vai medir aquelas balancinhas que usam em casa para cozinhar, você coloca lá 100 gramas. Coloca uma vez, deu 100 gramas. Se tirar e colocar de novo, talvez dê 100, talvez dê 99, talvez dê 101. Então, quando você compra um equipamento, normalmente, vamos pensar numa balança, tá? Ele fala assim, ó, ele vai medir, vou colocar aqui do lado tinha outra cor, deixa eu ver, em laranjado. Ele fala assim, ó, ele vai medir em quilogramas, por exemplo, a balança, mais ou menos 0,01. O que significa isso? Que ele vai errar 0,01 kg toda vez que você medir. Então, que seria 10 gramas. Então, essa balança ela vai oscilar 10 gramas, ela não consegue medir. 10 para baixo, esquece. Então, 5 quilos pode dar 5 quilos e 10 gramas, ou 4 quilos 990. Tá? Para balança, ela não consegue distinguir. Balanças de laboratório, principalmente de laboratório de química, são extremamente caras, coisas de 15 mil reais. Porque a balança, ela mede miligramas, e ela mede exatamente as miligramas, porque uma reação química tem que ser controlada. Então, aí, quanto melhor a balança, mais cara, tá? Bom, vamos para o último caso, que é a E. Deixa eu apagar essa parte aqui. Vou pagar a aceleração. Beleza. Então, E. Na E ele fala assim, subir com velocidade constante. Subir com velocidade constante, acontece o quê? O que acontece com a velocidade constante? A força resultante tem que ser zero, porque é o movimento retilíneo uniforme. É o estado de inércia. Se você olhar essa alternativa E a alternativa A, é a mesma coisa, não é? Então, no caso da alternativa E, a resposta será a mesma que a alternativa A. Professor, mas por que não tem aceleração nesse sistema? Porque a resultante é zero. Então, como a aceleração não existe, não tem nada ganhando, nem para cima nem para baixo dessas forças. Ou seja, normal é igual ao peso, a balança vai marcar normalzinho, 80 kg, e vai estar funcionando. Então, estar parado no elevador, o elevador está se movimentando em movimento retilíneo uniforme, a gente não percebe diferença. Quando é que o elevador normalmente se move em movimento retilíneo uniforme? Ele arranca quando está subindo, de um andar para o outro, ele está normalmente com velocidade quase constante. E aí só no finalzinho que ele vai frear, você vai perceber alguma diferença. Tá? Então, no meio do caminho, o elevador seria mais moderno, um elevador bom, você não percebe que ele está em movimento. Tá? Então, a E é equivalente à alternativa A. E por último, a F. E a F tem alguma coisa interessante aqui, quer ver? F. Ele fala assim, na F o elevador está em queda livre. Então o que aconteceu?
O elevador está em queda livre, quer dizer que rompeu o cabo. Tá? Então rompeu o cabo do elevador. E aí o que acontece quando o elevador rompe o cabo? Vamos tirar a resistência do ar. O elevador começa a cair, certo? Se o chão do elevador está caindo junto com balança, junto com você, a balança está te segurando? Não, porque está caindo. Você está caindo junto com a balança. Ela não está te segurando mais. Se você está em queda livre, para essa situação também não existe normal, porque você está caindo com todo mundo junto. E a aceleração que está agindo no sistema é a da gravidade. Se você solta um objeto, é a gravidade que te derruba. Então, olha aqui. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Qual que é a única força do sistema agora? Peso. Qual é a massa do sistema? M, e a aceleração é gravidade. Olha a fórmula da força-peso aqui, ó. Então, quando você tem um objeto em queda livre, é isso que você tem, tá? A fórmula da força-peso, que aí, se você calcular, vai descobrir que vai dar 800, tá? Só que nesse caso, o normal é zero. Não existe normal. Então, o normal é igual a zero. O que significa? A balança vai marcar zero. Então, não vai ter marcação na balança. A balança não marcará nada. Tá? Ela não vai conseguir marcar nada. Em outro momento, a gente vai discutir os casos de astronautas em órbita, tá? Os astronautas em órbita, eles não estão sob gravidade zero. Existe gravidade lá. Só que eles estão em movimento circular, girando em torno da Terra. E é como se eles sempre estivessem caindo. Então eles sentem que eles estão flutuando, que não tem gravidade, porque a normal é zero. A nossa sensação de peso, do corpo humano, é a normal. Não é a força-peso em si. Certo? Até aqui alguma dúvida, gente? Tranquilo? Não? Talvez, quem sabe? De boa. Vou tomar minha coquinha aqui para dar uma animada. Então é o seguinte. Enquanto eu vou trocar o exercício aqui, coloquem os pontinhos aí na chamada. O iPhone, por favor, coloca o nome, porque não tem iPhone na minha lista de presença. Tá? No chat aí eu coloquei os pontinhos. Enquanto eu vou procurar um outro exercício que eu já separei aqui também. Deixa eu tirar aqui do frente. Não. O dicionário está sobre a prateleira. Não. 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 E... não teremos mais exercício agora. Tá? Então eu vou só dar uma introdução do que eu vou colocar na aula gravada. Deixa eu voltar as coisas para a posição original aqui. Webs, volta para cá, amigão. Tá, pronto, voltei. Então, ó, deixa eu tirar assim essa marcação. Quais são os casos que eu vou tratar com vocês nas aulas gravadas? Eu vou gravar em aulas pequenininhas, tá bom? Para ficar mais fácil. Eu vou tratar 2 casos. Um é mais chatinho de fazer, um é bem sossegado, tá? Só que o bem sossegado ele é um pouco mais longo. O primeiro que eu vou tratar com vocês vai ser o plano inclinado. E o segundo, o movimento circular, tá? O que acontece no plano inclinado? No plano inclinado a gente tem algo mais ou menos assim, ó. Aqui. Reguinha. Então eu tenho um ângulo, θ. Eu tenho uma caixinha, um objeto aqui, por exemplo. Tá? E aí eu tenho a força peso. E a força normal. A normal é sempre perpendicular à superfície. Então, ó o ângulo aqui de 90, quer ver, ó? Aqui, ó. 90 graus com a superfície, tá? Nossa, ficou horrível, mas dá pra entender que é 90 graus, eu acho. Tá bom? O que eu vou ter que fazer e vou explicar pra vocês. Como que eu vou transformar esse problema num problema que dá pra resolver de boa? Por quê? Porque a peso tá pra baixo, a normal tá inclinada. A gente não trabalha com vetores assim. A gente trabalha com vetores opostos, fica mais fácil. Então, o que eu vou mostrar pra vocês na gravação é
Como que eu pego esta força-peso e transformo em componentes vetoriais, fazendo decomposição, que eu consiga trabalhar com a normal? Então aqui eu vou transformar, vou alterar, né? Vou decompor a força peso. E no movimento circular, que é a outra coisa que eu vou mandar gravada para vocês, deixa eu pegar aqui. Acho que aqui tá bom. Vamos ver se eu consigo cortar aqui, que eu coloquei em cima do outro. Vamos na fé, vamos na fé, vamos na fé. Não, não foi. Então, peraí. Vamos fazer de outro jeito diferente. Aqui. Aqui, aqui. Tá. Aqui tá bom. Pronto. Temos uma circunferência, certo? Você pode imaginar que é um globo da morte, tanto que é o exemplo mais comum. Você tem o motoqueiro dando um rolê dentro do globo da morte. Tá? Deixa eu pegar a cor aqui para fazer o motoqueiro. Motoqueiro. Opa. Motoqueiro. Tá? Ele está girando, por exemplo, nesse sentido. Esse aqui é o sentido do movimento. Movimento dele. Existem, em todos os casos, força-peso e força normal. Porque ele está dentro do globo da morte, né? A força-peso aponta sempre para baixo, ou seja, para o centro da Terra. E a normal é sempre perpendicular à superfície. Então a normal aqui está para cá. Nesse caso está para cá. Nesse caso está para cá. E nesse caso ela está para cá. E aí o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar como que a gente trabalha com esses movimentos. Por quê? Porque existe uma força apontando para o centro da circunferência, tá vendo? Nem sempre é só a normal. Nesse caso aqui de cima, ó, tem duas forças apontando para o centro. Nos outros casos é só a normal. Então, dependendo do caso, essas forças que apontam para o centro, que a gente chama de força centrípeta, forças centrípetas que apontam para o centro, ela tem uma alteraçãozinha da segunda lei de Newton. A gente faz uma pequena mudança daquela equação. É a mesma equação, só que a gente vai mudar um negocinho para conseguir resolver esses problemas. Então, isso aqui vai explicar para vocês porque quando vocês estão indo para faxinalzinho, por exemplo, e o carro passa naquele ponto mais alto da lombada, você sente aquele frio na barriga, você meio que se descola do banco. Parece que você dá uma flutuadinha. E quando o carro passa naquela baixadona, ou indo para o sítio, que você passa nas curvas de níveis lá que passam na estradinha de terra, quando você vai para o ponto mais baixo, você sente grudando mais no banco. Tem a ver com o movimento circular, tem a ver com a força centrípeta, tá? Então são esses dois casos que eu vou passar para vocês, fazer os exercícios da apostila, talvez alguns do caderno de atividades. Eu vou gravar isso à tarde, tá, gente? Vou parar para mostrar daqui a pouco, vou gravar isso à tarde. Até o finalzinho da tarde, até umas 6 horas, está tudo postado. Essas aulas, essa que a gente está vendo agora e as outras das semanas passadas, tudo organizadinho, as minhas e as do Renan, tudo no YouTube para vocês verem, tá? Antes de fechar a aula, e se vocês querem falar alguma coisa, vocês podem falar, eu vou pedir só um favor que eu fiz uma caquinha aqui. Coloquem de novo a chamada, que eu esqueci de gravar a aula aqui no Zoom. Eu estou gravando no meu computador só, então façam a chamada de novo, coloquem aí, fazendo favor, os pontos, para eu conseguir depois controlar, tá bom? Alguma dúvida, gente? Querem perguntar alguma coisa? Sossegado? Então, ó, vejam depois as aulas, não pulem as aulas, tá? Porque eu vou cobrar isso depois na avaliação. Claro que eu não vou cobrar igual eu cobraria se eu estivesse dando aula presencial, mas com mais tempo, tudo. Mas façam, falem para os colegas de vocês participarem das aulas, porque, tá, de vez em quando não tem como acessar a internet, acontece alguma coisa, mas vocês são duas turmas, tá bom? Que são turmas pequenas. Vocês são a menor presença que a gente tem no médio. O segundo ano, por exemplo, que é maior, tem no mínimo 20 e poucos alunos por aula, no mínimo. O terceiro, que também é uma turma grande, tem mais ou menos também uns 20 e poucos. E vocês estão com uma quantidade muito baixa. Parabéns para quem está participando da aula, mas o ideal é que tivesse mais gente aqui, tá? E gente que eu sei que tem acesso à internet, que está sossegadão em casa. Então, né, por favor. Então é isso, gente. Já que ninguém quer falar nada, deixa eu parar minha gravaçãozinha.